Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! A história começa com um plebeu gravemente ferido abrindo os olhos e entregue a seus inimigos, que riem em torno dele com desprezo por sua humilhação. O inimigo da frente, antes de acabar com a vida do homem, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O homem ferido se esforça para fazer valer a chance, porém tudo que consegue é invocar uma magia fraca que dissipa antes de alcançar o alvo. Diante disso, o inimigo recita uma frase do pai da magia, William Bordox. O mais importante para um mago é sua linhagem, talento e esforço. Então ele adiciona que um plebeu como aquele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e linhagem. E por último lança uma magia de fogo que põe o plebeu em chamas. Porém, ao invés de gritar de desespero, o plebeu fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre talentoso lançou. E por mais que as chamas fossem dolorosas, ele vê beleza naquilo e adoraria aprender a fazer o mesmo. Assim, enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em cinzas e leva sua vida embora. Em seguida, um bebê acorda diante de várias criadas, porém com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde tá e quem são aquelas pessoas, ele pensa em se defender com uma bola de fogo por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. Nos arredores do castelo, a população comemora o nascimento do sétimo príncipe do reino Salom, chamado de Aloyd, que já no seu primeiro dia de vida deixa as criadas de queixo caído com seu estranho talento. Alguns anos depois, o reino de Salom parece em paz e na expectativa do crescimento do novo líder da nação, enquanto dentro do castelo, as criadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair correndo, até encontrar dois homens no caminho e pedir para eles não contarem para as empregadas onde ele tá. Os homens aceitam o pedido e chamam o pequeno Aloyd para caçar, já que esse é um passatempo digno da realeza. Mas a criança só quer saber de brincar de pique-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena focar tanto num garoto que tá fora da briga pelo trono. Porém, um homem mais experiente lembra que Aloyd começou a falar com poucos dias de idade. Desde sempre, lê livros de magia ao invés dos livros de colorir. Recusou leite do peito como uma forma de cavalheirismo, e ainda por cima, o homem acredita que Aloyd seja a reencarnação de William Bordox, o pai da magia. Enquanto isso, o próprio Aloyd concorda que reencarnou, mas ressalta que na vida passada era só um cara qualquer da cidade de Salomit. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas ou porquê renasceu como nobre da família real, já que ele nunca se importou com títulos e glórias. Desde a sua vida passada, sua verdadeira obsessão era explorar e estudar magia, e pelo menos esse palácio gigante pode proporcionar todo o conhecimento que ele sempre quis, e mais um pouco, ao contrário da antiga academia de magia de Salom. No entanto, quando ia retomar seus queridos estudos, uma criada chamada Silfa puxa o garoto para o seu treinamento de combate. Uma vez em ação, Aloyd demonstra ter grande talento com a espada de madeira, mas não entende o motivo do sétimo príncipe, sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. Silfa lembra a ele que sucessão não é tudo, e que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. Desde que foi encarregada pela educação do garoto, há 3 anos atrás, Silfa faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma, portanto leva seu trabalho muito a sério. Dito isso, Aloyd percebeu que fazer corpo mole só vai fazer a aula durar mais, por isso volta ao duelo com uma trapaça para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Essa trapaça é uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora, fazendo parecer que ela tá lutando contra um espelho. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, de nada adianta copiar os movimentos estando nessa desvantagem, e por essa razão Aloyd vai além na sua trapaça e conjura um crescimento biológico junto de um aprimoramento físico, além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a rival. Com isso, Aloyd cobre as diferenças que tinha e acredita que assim pode vencer a luta, então usa uma carta na manga para acertar Silfa de vez. Levando em conta que ele tá agindo como um espelho há bastante tempo, a garota tá certa que todos os movimentos do oponente serão imitações, por isso Aloyd improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Então ele avança com velocidade pelas costas da garota e golpeia, mas além de defender o ataque, Silfa denuncia que o moleque tá trapaceando e dá com um cabo de espada no pé da orelha dele. Logo ela explana que o rapaz fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. Entretanto, ao invés de dar um esporro no Aloyd ou dar uma punição, ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo, algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldade para fazer. Girando ele no ar que nem um bicho de pelúcia, ela pede pro jovem não ir com muita sede ao pote para evoluir sem pressa, enquanto Aloyd reflete que na verdade ele estava usando 4 magias ao mesmo tempo, mas prefere
prefere ficar quieto quanto a isso. Além de manter silêncio sobre seu real poder, Lloyd atravessa o palácio de noite escondido para checar se é verdade um rumor que sempre escutou sobre uma biblioteca proibida no subsolo. Usando uma magia de invisibilidade, ele se aproxima de um guarda que confirma a existência dessa biblioteca, enquanto alerta o companheiro para não baixar a guarda, já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino, além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, Lloyd desce as escadas enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles, e mesmo que consiga, 10 magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, criando uma barreira inquebrável. Dito isso, Lloyd destrói o selo como se fosse nada, e fica maravilhado por ter vivido 10 anos naquele lugar sem fazer ideia que por lá tinha uma seção tão incrível escondida. Sem pensar duas vezes, ele explora a biblioteca como uma criança num parque de diversões, planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora, até que uma estranha criatura surge de dentro de um livro e se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, o demônio do livro proibido, ao passo que Lloyd responde com seu nome também. O demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, porém Lloyd reflete se isso é o certo a se fazer. Grimoire ressalta que o selo dele deve se romper a qualquer momento por estar velho demais, e ainda por cima pode recompensar a criança com o quanto ouro quiser. No entanto, Lloyd se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro, e descobre se tratar de uma magia de criação de baixo nível, e por isso o demônio fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Ainda por cima, Lloyd coloca a criatura contra a parede e afirma que na verdade vai recolocar o selo dela, porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino, e deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire argumenta que os caras que selaram ele eram de séculos passados, e portanto ele não tem raiva de ninguém da atualidade, mas o garoto não cai no papo. Então Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás, e assim ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assume uma forma mais inocente e enche a bola da criança, afirmando que ela tem muito talento para magia. Porém, isso aciona a lembrança da vida passada de Lloyd, onde um mago misterioso afirma que ele não possui talento nem linhagem. Ainda assim, Lloyd concorda com Grimoire, e ainda acrescenta que possui um shape bem mais privilegiado do que os plebeus, fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro quer enterrar a cara no chão. Logo o sétimo príncipe rompe o selo do demônio do livro proibido, que não acredita que o moleque caiu nesse papo besta. Então, Lloyd pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga, e Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele e pergunta se deu tempo de aprender. Convicto que o moleque foi dessa pra melhor, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, Lloyd ressurge intacto com o escudo mágico em volta de si, impressionado com o design exótico do feitiço lançado. Inocentemente, ele pergunta se o demônio poderia ensinar outro poder além desse, mas Grimoire tá inclinado a acabar com a brincadeira, então lança vários tiros obscuros no escudo mágico, porém nenhum deles causa dano à barreira. Vendo os feitiços explodindo na barreira, Lloyd não aguenta de curiosidade e traz um pedaço pra dentro para observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto vira carne viva com a densidade da mana, porém ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica louco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, Lloyd aproveita para analisar que a fusão de dois encantamentos é um tipo de magia especial que só demônios de duas bocas podem conjurar, como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico de Lloyd, e com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Lloyd ignora a frustração do demônio e comenta que ele deve ter se empolgado muito aprendendo esse feitiço, ao decorar a fórmula e controlar o fluxo de mana, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca, então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto, Lloyd tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca, para proteger a entrada para o castelo. Então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta convencer a criança que ele não estava tentando fugir. Lloyd acredita na palavra do demônio, e explica que na verdade ele fez uma caquinha tão perigosa no passado que desde então resolveu se precaver e isolar os ambientes onde a chapa pode esquentar. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe, porém Lloyd não tá a fim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva, e por isso invoca a bola de fogo impetuosa pro demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, Grimoire quase vira um bode assado na biblioteca inteiramente devastada, e Lloyd pergunta por que ele não se defendeu. Na sequência, o príncipe usa sua magia para restaurar o local inteiro da ruína total que sua bola de fogo causou, e tudo que Grimoire quer saber é quem é esse catarrenta, afinal. O demônio puxa o saco da criança para limpar sua barra, e
Lloyd devolve os elogios de forma ingênua. Em seguida, Lloyd ressalta que os demônios não podem morrer através de magia, mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com essa, Grimoire arrega de vez e jura lealdade ao moleque, se oferecendo como familiar. Lloyd aceita a proposta, porém como o demônio chama muita atenção com essa carcaça de cachorro endiabrado, ele se transforma em um mini demônio para conquistar Lloyd pela fofura, já que não conseguiu na trocação. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele, e Grimoire vê nisso a chance de grudar no seu corpo e controlar a mente dele. Mas a mana do garoto era tão insana que o demônio sabia que encostar um dedo naquela massa grotesca era assinar o próprio atestado de óbito. Portanto, ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto, pedindo pro Lloyd chamar ele de Green. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a ler seus livros em paz. Algum tempo depois, dentro do castelo do reino de Salon, um membro da família real é arrumado cuidadosamente pelos seus servos, e com seus trajes da realeza, ele atravessa um dos salões da mansão diante dos seus empregados curvados, até entrar na biblioteca, onde Lloyd estava lendo seus inúmeros livros sobre magia. Green pergunta o que fazer diante da presença de um estranho como aquele, então o garotinho pede para ele se esconder. Logo ao ver quem era, Lloyd fica animado com a chegada do Albert. Juntos, os dois descem para o campo de treinamento e o Albert mostra suas novas habilidades com a magia, acertando em cheio um alvo com seu feitiço de fogo, deixando todos em volta impressionados com a pontaria do rapaz. Enquanto Lloyd aplaude a performance, Green pergunta se por acaso esse é o segundo príncipe, e Lloyd confirma que sim, acrescentando que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente, a ponto de dizerem que será o próximo rei de Salon. Albert tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo, e às vezes chama Lloyd para ir junto dele explorar os arredores. Como é uma das raras oportunidades de fazer magia no castelo, o garoto fica grato pelos convites, como esse por exemplo. Logo chega a vez de Lloyd mostrar suas habilidades com a magia, porém como não quer chamar atenção ao ponto de ser arrastado para disputar a sucessão ao trono, ele pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo para pegar o alvo só de raspão, fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Dito e feito, o sétimo príncipe atira uma magia para cada alvo, e em todos eles o resultado é o mesmo, nunca acertando os alvos em cheio. Diante disso, as pessoas aplaudem, porém o nobre ironiza o fato da criança só conseguir pegar todos de raspão, enquanto Green se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida, Lloyd decide adicionar rotações às bolas de fogo, economizando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém, antes da apresentação, Albert se despede do irmão para fazer uma pequena pausa, mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. Ao invés de ficar ofendido, Lloyd celebra o fato de ter a galeria de tiro só pra ele, porque já tá louco pra testar seus novos poderes, como o truque de duplo encantamento que aprendeu com o Grimoire. Green alerta que essa técnica é exclusiva pra demônios, porque caso o humano se meta nisso, pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso, como quem não quer nada, Lloyd absorve o Green pra dentro do seu corpo e manifesta ele na sua própria mão, deixando o demônio revoltado. Mesmo assim, Lloyd pede pra ele lançar a bola de fogo impetuosa, e o bode tira a onda que magia avançada pra ele é moleza. No entanto, um turbilhão de feitiços aleatórios se misturam no corpo compartilhado pelos dois, e depois de um carnaval de alucinações sonoras e visuais, Green parece ter voltado de uma brisa. Refletindo um pouco sobre o acontecido, Lloyd lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços, que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços para reduzir o tempo de ativação deles. Aparentemente, o moleque estava invocando uma centena de magias ao mesmo tempo, e isso causou essa combustão. Com isso, Green surta e comenta que o certo é usar 2 ou 3 no máximo, porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Para corrigir esse problema, Lloyd pega emprestada a boca do demônio para recitar 2 encantamentos avançados de uma vez só, ao controlar a fala dele. Então, mesclando a bola de fogo impetuosa com a bola de cascata impetuosa, um aumento surreal de mana envolve o Lloyd. E Green não acredita que o jovem é capaz de combinar duas magias tão diferentes uma da outra. Com o encantamento duplo preparado, Lloyd sabe que não pode soltar uma magia desse nível na superfície, então aponta um acúmulo de energia para cima, mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa que podia ser vista pelos 4 cantos do reino. Enquanto isso, dentro do palácio, um nobre pergunta por que Albert dá tanta atenção pro Lloyd, já que é só uma criança com pouco talento para magia e nada mais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento, se pensa assim. Afinal, Lloyd acertou todos os alvos da mesma forma, e é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert, o sétimo príncipe é um prodígio, podendo até se tornar um grande sábio um dia, e ao mesmo tempo um trunfo importante pro Albert. O nobre comenta que o futuro rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio, porém Albert ri e responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Nesse instante, um homem observa pela janela o céu escurecido, e questiona se o sol já se pôs, porém, segundo o espantado Green, seu mestre
abriu um buraco no céu que atravessou a manhã e expôs a noite brilhante por baixo das cobertas, mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno, enquanto Green se pergunta quem diabos é essa criança, afinal de contas. Na cena seguinte, somos brindados com uma animação bônus do anime, que mostra um Eloy surrado sendo arrumado pelo Green, que não faz ideia do porquê tá agindo feito a babá desse pirralho. Por outro lado, quanto mais saudável Green conseguir manter a criança, mais saudável será o corpo que ele vai possuir assim que tiver a chance. Tendo isso em mente, o demônio limpa o nariz do catarrento enquanto aguarda o futuro onde será livre novamente. Com o fim da cena bônus, o pequeno bode voador encontra uma matéria no jornal que falava sobre um buraco misterioso nos céus, mas ao mostrar pro Lloyd que seu feitiço ficou famoso, o jovem humano parece mais interessado na parte de trás do jornal, onde outra matéria anunciava um grupo de aventureiros rank A que limparam uma masmorra poderosa e coletaram todos os preciosos tesouros. Essa matéria dá a ideia pro garoto de explorar masmorras ele mesmo, na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Green argumenta que a família real vai surtar quando não achar o sétimo príncipe nos domínios do reino, então Lloyd resolve o problema criando uma réplica de madeira de si mesmo, perfeitamente idêntica, tanto na aparência quanto na resina que imita os ossos e a pele, com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão boa que Green afirma que Lloyd vai poder sair bem tranquilo, mas o garoto responde que se fosse fácil assim, já teria feito isso antes. Segundo ele, o verdadeiro problema é a Sylph, que em outro dia, por exemplo, chegou no quarto de Lloyd e comentou que ele cresceu 0,07 milímetros nos últimos dias. Por essa razão, o garoto duvida que enganaria aquela mulher com um boneco que só sabe dançar feito um pateta. Mas felizmente ele tem outra carta na manga. Logo ele já estava sobrevoando os ares de Salon 1 em direção à sua aventura, enquanto se comunicava com sua réplica através do Green, que possui a cópia do Lloyd enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As crianças em volta observam um boneco de madeira e comentam que um príncipe tá muito vaidoso, e isso é a coisa mais fofa do mundo para elas. Enquanto isso, Green tá tentando manter a postura depois de ter colocado a mente na réplica e o corpo na mão do Lloyd. Então o mestre pede pro servo ficar esperto com a Sylph e parte para a jornada, enquanto Green aproveita a ausência do mestre no seu corpo falso com mana para trazer a discórdia para a humanidade. Entretanto, nesse momento, Lloyd diz estar muito feliz por ter Green como familiar e afirma que conta com ele para tudo. Diante disso, o demônio derrama algumas lágrimas, mas logo se finge de brabo de novo para não passar uma imagem que não quer. Enquanto isso, Lloyd não faz ideia de onde achar uma masmorra, por isso para um pouco para pensar, até que uma garota surge na floresta fugindo de vários orcs. Depois de correr deles por um tempo, ela se vira contra eles e golpeia um por um com tanta força que os olhos das criaturas saltavam. Por último, a mulher invoca uma magia que destrói os monstros em pedaços, enquanto aparece sua capa com a palavra guerreiro. Green acha que ela é uma daquelas artistas marciais, e Lloyd adorou a forma como ela respira, porque ela canaliza uma energia chamada Ki através de seus corpos pela respiração, o que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora, a guerreira manda o garoto escondido mostrar a cara, e Lloyd vê nisso uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém, Green teme que ela descubra que o garoto é um príncipe de Salon 1. Lloyd concorda e continua escondido, então a garota identifica ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. Entretanto, o mago tinha se disfarçado de um aventureiro novato chamado Robert, e como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhece, Lloyd usou um encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert, e ao combinar as duas, o garoto criou uma forma original. Sem se sentir ameaçada, a garota se apresenta como tal, uma aventureira rank B, além de uma artista marcial. Lloyd está preocupado dela suspeitar de alguma coisa, mas ao invés disso, ela simplesmente está apaixonada por essa nova aparência do Lloyd Salon 1. Depois de 18 anos dedicados ao treinamento, Tal até conheceu alguns garotos pelo caminho, mas eles só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas, por isso ela promete tornar Robert seu namorado, custe o que custar. Lloyd fica confuso com o comportamento da garota e se despede, mas a Tal pede para se juntar ao jovem, então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Destruindo todo mundo na pancada, Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força dela, mas o rapaz só tem olhos para as pedras brilhantes da caverna. Um pouco adiante, Lloyd questiona se Tal se aventura sozinha, e a garota responde que sim, já que nunca encontrou nenhum homem decente, ou melhor, companheiro de aventura para compartilhar a jornada. Algum tempo depois, durante uma refeição, Lloyd quer saber sobre esse tal de QI que a garota usou para fazer aqueles ataques, e Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Lloyd explica que o Ki
parece um pouco como a mana funciona na magia, porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então ela ensina que o Ki começa e termina com a respiração, que você usa para controlar o Ki, permitindo que você ganhe poder explosivo além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki é necessário praticar muita respiração. Mas por falar em Ki, Tal mete a cantada que é muito mais fácil sentir o que ela quer com Robert. Porém nessa hora o garoto estava tentando imitar a respiração para sentir essa manifestação nele. Depois dele falhar, Tal dá uma bronca no garoto porque ele correu o risco de queimar o pulmão, já que não tem costume com essa técnica. Apesar de tudo, Lloyd conseguiu sentir essa vibração no seu interior, uma energia separada da mana dentro do seu corpo, e se emociona ao ter vivenciado um momento tão belo da magia. Vendo a entrega do garoto por esse objetivo, Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica, então pede para ele praticar mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. Enquanto isso, Green tá curtindo seu dia de patrão, sem entender como aquele pirralho não liga para esse conforto todo, e só fica com a cara enfiada nos livros de magia o dia inteiro. Nesse instante, Sylph se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso, Tal mostrava pro verdadeiro príncipe o poder do estouro de Ki, que ela usou para derrotar de primeira o chefe dessa masmorra, o Lobo Cinzento. Com isso, agora eles podem abrir o baú do tesouro, mas a garota avisa que uma masmorra fraca dessa não deve dar nenhum item que preste. Vendo o companheiro fascinado pela mecânica do baú, Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si do que no que tem dentro dele, e logo depois repara que ele manteve a respiração do Ki até agora, e por isso começa a considerar que de fato esse homem seja um partidão, e quem sabe até o avô chato dela aprova esse noivado. Entretanto, o seu querido Robert só tem olhos pro baú do tesouro, só que ao abrir a peça, uma armadilha é ativada e quase corta os aventureiros pela metade. Após isso, um Lich surge por debaixo do baú e flutua na frente dos dois. Apesar da aparência assustadora, Lloyd parece inocentemente interessado no monstro, querendo saber se por acaso é mais um chefe dessa masmorra. Lloyd pergunta que tipo de criatura é essa, mas Tal desconversa e pede pro garoto esperar lá fora. Diante da resistência dele em ir embora, ela força ele através de uma técnica para ficar sozinha na batalha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora, Tal é atacada pelo Lich, e mesmo que ela lamente ter tratado Robert daquela forma, os golpes do inimigo mostram que é melhor aquilo do que o garoto morrer ali. Tal até quebra a magia do Lich, porém não faz ideia do motivo desse monstro tão forte estar numa masmorra de nível tão baixo, sendo que até aventureiros rank A têm dificuldades com ele. Enquanto isso, Lloyd está de braços cruzados diante da expulsão que levou, frustrado por não ter aprendido mais sobre o QI. Então ele abre um escudo que atropela os monstros pela frente, até que ele consegue se livrar da técnica da Tal. Ainda assim, ele não sabe se deveria voltar pra lá ou não, por isso pede a opinião do Green, porém o demônio tá seriamente debilitado e apenas consegue pedir pro mestre voltar. Nesse meio tempo, Tal continua se mantendo de pé contra o inimigo, mas ela sabe que não pode vencer essa luta, e que esse é o seu fim. Mas já que ela mandou seu querido Robert lá pra fora, talvez ela consiga sair de fininho daquele lugar. Porém, o Lich comenta sobre as técnicas de QI da humana, dizendo que já comeu alguém que dominava essa arte, e que não passa de uma forma inferior de magia. Agora seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro e ter suas habilidades roubadas, mas segundo ele, só valeria a pena comer aquele garoto que reagiu ao ataque inicial dele. Em resposta, Tal comenta que Robert e o Lich são parecidos no sentido de sempre buscar conhecimento, mas diferente do monstro, o garoto é capaz de achar o que procura até debaixo de um pedregulho, e não como uma pessoa no estômago. Ela sabe que o povo do continente trata o QI como uma técnica ultrapassada do interior, mas o Robert disse que achou incrível. Então o Lich pergunta o que tem a ver com isso, até que Tal usa sua respiração para aplicar um golpe no inimigo, porém ele se protege com um escudo mágico. Ainda assim, a garota treina desde os 5 anos para pesar a mão em cima do que for, inclusive privando ela de fazer coisas de gente normal, tipo arranjar um namorado. Portanto, pelo menos ela tem que usar esse sacrifício todo para causar um estrago em uma luta como essa. Dito e feito, ela racha o escudo na base do soco, para em seguida aplicar uma técnica que atravessa a barreira como se fosse uma casca de ovo. No entanto, esse poder consumiu quase toda a energia da lutadora, e agora ela mal consegue se mover. Sem ter sofrido nenhum arranhão, o Lich surge novamente e diz que mesmo a técnica de QI mais poderosa da garota é mais fraca que uma simples magia que ele faz com um só dedo. Por fim, ele declara que a jovem desperdiçou sua vida à toa, então aplica a habilidade Morticissura em cima da Tal para terminar o embate. Apesar disso, Lloyd estava lá com seu escudo mágico para impedir que sua amiga morresse. Sereno como sempre, o pivete diz que vai ter que ser rápido porque ele tá com pressa, então chama o Lich para brincar. Tal olha assustada para aquele garoto que ela achou que fosse tão diferente, enquanto o Lich acha graça daquela arrogância e prepara um feitiço para confirmar sua superioridade. Porém, Lloyd é extremamente veloz e chega nas costas do inimigo, invocando com seu pulmão a magia disparar,
ar, do tipo ar, mesmo sem encantamento. O Lich volta a atacar, porém a Lloyd está confortável dentro do seu escudo, refletindo sobre a combinação entre QI e mana. Logo pensando nos ensinamentos da Tal, ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso, o escudo fica instável e percorre a caverna, fazendo o monstro pensar que o humano quer fugir, porém o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques continuados da criatura, porém o Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao ver o alvo exposto, o Lich canta a vitória e solta o feitiço derradeiro, porém o humano começa a desviar das investidas para poder inspirar cada vez mais oxigênio e canalizar o maior QI possível. Assim ele molda sua mana junto com o Ki e começa a formar uma magia que se torna um disco em sua mão. Esse disco circula o seu corpo para proteger o usuário da ameaça mágica. O feitiço não ganhou a forma que ele queria. Sendo assim, dessa vez ele produz 2 discos mais finos para eles alcançarem o Lich, que usa da morte cissura para se proteger. A defesa do monstro consegue barrar alguns discos, porém o Lloyd arremessa novas magias tão rápido que não dá tempo para o inimigo reagir. Diante dessa situação, o Lich engole sua própria arrogância ao ver uma técnica de Ki derrotando seus feitiços, até que o Lloyd prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Lich se protege mais uma vez com seu escudo mágico, porém o disco corta a barreira junto do seu invocador, num corte milimetricamente perfeito, finalmente jogando o Lich de volta para os confins das trevas. Tal não acredita no que vê, enquanto o garoto parece ter se divertido nesse treinamento. Depois eles finalmente vão atrás do merecido loot, porém veem que foi uma perda de tempo, porque só tinha uma faca velha e enferrujada dentro do baú. Entretanto, o Lloyd nota que ela é imbuída em magia e pede para ficar com a arma, até que o baú é puxado para baixo da terra, fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, o Lloyd nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra, e avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons, o moleque se empolga enquanto a caverna tá vindo abaixo, o que desespera cada vez mais a Tal. Finalmente ele arranca o baú que tanto queria e os dois caem fora desse lugar. Ao sair, o Lloyd analisa que o baú seria o responsável por juntar forças no subsolo para dar vida à masmorra mais uma vez. Intrigada, a Tal pergunta se o garoto usou o Ki ao invés de magia só porque o Lich desprezou a técnica, mas na verdade o garoto só achou que seria mais divertido. Nesse momento ele lembra de alguma coisa e voa depressa pro alto, mas antes dele ir, Tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou, a lâmina de Ki. Por fim, o Lloyd responde que seja magia ou seja Ki, o importante é sempre estar progredindo antes de partir. Quanto a Tal, ela realmente pretende progredir, principalmente para se tornar atraente pro Robert, e por isso ela surta ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da viagem de volta, o Lloyd chega desesperado atrás do Green, e o demônio estava com 4 galos na cabeça dados pela Silpha durante o treinamento diário. Na ocasião, o pivete estava tremendo igual varapau, deixando a professora encucada com esse comportamento estranho. Então ela resolve ser mais dura com o aluno porque ele ficou frouxo do nada. Depois disso, Green só chorava feito criança enquanto esperava a volta do seu mestre. Depois disso, na animação extra do episódio, o Lloyd enfiava tudo que podia e mais um pouco na sua bolsa mágica, e Tal ficava se perguntando que tipo de buraco negro tem ali dentro. Porém o Lloyd ensina que usa magia expansão de campo para aumentar livremente o espaço de qualquer bolsa ou saco. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa cheia de entulho e lixo porque a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Com o item restante na mão, Green questiona se o Lloyd ficou esse tempo todo para trazer de volta uma faca velha, mas o garoto pede pro amigo não se desfazer do item, porque faca velha é que faz magia boa. Logo depois de colocar a arma na água quente e raspar a superfície, a essência de mana ia saindo trincando, um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele balança toda a essência no recipiente para quebrar a fórmula, mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que você acha em qualquer esquina. Sendo assim, o Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho, e usa a habilidade de purificação de água para filtrar as impurezas e separar os elementos base, que são óleo, prata e hematita. Green comenta que a hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro, mas o Lloyd acha que consegue fazer uma gambiarra com o núcleo da masmorra. Logo fica faltando um óleo, prata e uma penca de armas. Por isso, o Playboy chega no seu pai e pede aquela contribuição maneira. O velho pergunta se não era melhor levar em ouro, mas o Lloyd precisa mesmo é da prata, e o rei fica encantado com a humildade do seu moleque. Então, com o material em mãos, o humano e o demônio se reúnem num quarto isolado e escuro para botar a mão na massa. No dia seguinte, as coisas começaram a voltar ao normal, e Silpha estava reconhecendo seu aprendiz de novo na trocação de espada. Ao
usar a disparada, Lloyd corre para baixo da saia da garota, mas ela é mais rápida que isso e desvia do ataque. Depois ele invoca uma magia que impressiona a tutora, mas que só serviu de cobertura para Silpha se esconder e terminar a luta com mais uma vitória na conta. Depois do treinamento, Lloyd não acha justo ganhar o óleo, já que o trato era conseguir a substância se acertasse a professora uma vez, mas só de ver que o garoto não era mais o medroso de ontem, Silpha já fica satisfeita com o treino de hoje. Olhando de fora, Green fica bolado de não ter vencido a criada, enquanto ela reflete que Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele tá dominando tanto a espada quanto a magia. Então o garoto se despede e volta com o óleo em mãos. Agora só faltavam as armas para completar a fórmula, então Lloyd vai até seu irmão Albert para quebrar esse galho. Albert pensava que o caçula fosse pedir um doce ou uma pista da Hot Wheels, mas fica feliz por ver o amor da criança pela magia. Por isso ele pergunta para os seus guardas quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Todos entregam equipamento para demonstrar lealdade, mas os soldados estão chorando por medo de perderem a espada para um moleque de 10 anos brincando de encantamento. Nesse meio tempo, mais uma vez Green fica de butuca por trás dos panos. Com tudo em mãos, Lloyd ativa o assistente automático no seu clone, enquanto o demônio motiva o grupo a criar as armas mais brabas do reino. Sendo assim, Lloyd apela ao desenhar 3 camadas de encantamento numa só espada, além de aplicar melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiveram espacinho sobrando. No entanto, o aço não aguenta tanta magia e acaba estourando a espada, então o jovem mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. Nesse vai e vem de espada, Lloyd ia gastando uma por uma até conseguir aprimorar 50 de 120. Ao voltar pro Albert, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando enfiar uma trulha de magia nelas. Analisando os armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho inacreditável. De repente, ele nota uma espada em especial no meio das outras, enquanto seus soldados planejam fingir que suas espadas ficaram melhores por não acreditarem que o encantamento funcionou de fato, até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse instante, Albert saca sua preciosidade, e Lloyd tá doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o caçula para caçar um monstro. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!